Há uma dificuldade hoje na igreja, por quê? Porque às vezes a gente fala de sexualidade do mesmo jeito que o mundo está falando de sexualidade. E quando o mundo fala de sexualidade, não é de sexualidade que eles estão falando. Quando o mundo fala de sexualidade, eles estão falando de sensualidade. Então, não há sexualidade sem a revelação do Espírito Santo. O cristão, guiado, quando eu estou falando cristão, não pense que eu estou falando crente. Crente é uma coisa, cristão é outro totalmente diferente. Crente é quem tem uma crença. Cristão é quem é movido de uma revelação da parte de Deus a respeito do ser de Cristo. Cristão é em Cristo, de Cristo, por Cristo, para Cristo. Então o cristão é aquele que tem a consciência de que ele é de Cristo, porque ele foi gerado em Cristo. Ele é em Cristo, porque ele comunga a natureza de Cristo. Ele é por Cristo, porque essa natureza de Cristo vai se assenhorando dele e Cristo vai sendo formado nele. E ele é para Cristo, porque a plenitude de Cristo se revelará através da vida dele. Então, cristão não é aquele que está com Cristo. Cristão é aquele que, de uma vez por todas, entendeu que está em Cristo. Amém, mano? Quem está com Cristo é o crente. Quem está em Cristo é o cristão. Amém? Amém, mano? Então, o que nós estamos falando é o seguinte: só um cristão pode ser sexual. Não há sexualidade fora da natureza de Cristo. Fora de Cristo tem macho e fêmea apenas. Em Cristo tem a natureza do homem. O ser humano projetado por Deus é Cristo. Por isso que Cristo é o Filho do homem. Ele é o homem. Então, quando Deus falou assim, façamos o homem, Deus usou um artigo singular definido. Quando ele usou o artigo singular definido, ele não está falando de qualquer homem. Ele está falando de Cristo. Quando ele falou assim, façamos o homem de modo que ele seja a imagem, de novo ele usou o artigo singular definido. Então ele não está falando de uma imagem, ele está falando da imagem, única. Então Cristo é a imagem. Então só é homem no contexto e no conceito do homem que Deus está formando para ser a sua imagem, aquele que está em Cristo. Fora de Cristo não há homem. Então ele é a imagem do homem. Não há homem fora de Cristo. Por isso que Cristo é o homem no seu sentido pleno. Homem no sentido masculino, cabeça, e homem no sentido feminino, corpo. Então, quando Deus criou o homem, Ele criou a pessoa humana em Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, essa mesma disposição, essa mesma volitude, esse mesmo espírito, esse mesmo movimento, esse movimento de revelar Deus na sua natureza. Então, todos que têm esse mesmo sentimento que houve em Cristo, têm consciência de Deus, esvaziam-se, sacrificam sua própria vontade e assumem figura humana, para que achados em figura humana possam revelar Deus. Amém? Então por isso que Paulo diz, haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que tendo conhecimento de Deus, não teve esse conhecimento por direito, mas esvaziou-se desse conhecimento, assumindo uma figura humana, e sendo achado em figura humana, pôde revelar e manifestar isso. Amém? Então esse é o sentimento. Então quando nós estamos falando de sexualidade, nós estamos falando então do que Deus falou lá em Gênesis. Então a nossa plataforma de entendimento de sexualidade é o que está lá em Gênesis. Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E assim Deus o fez. Macho e fêmea os criou. Amém?
Então, quando Deus falou, façamos o homem, ele criou macho e fêmea nessa pessoa humana. Então, Deus não estava criando duas pessoas, Deus estava criando uma mesma pessoa com expressões distintas. A expressão fêmea, mulher, do ser homem, e a expressão macho, masculina, do ser homem. Uma pessoa vivendo em harmonia. Então Deus não criou o Adão e a Eva. Deus criou o homem. O nome Eva só apareceu depois do pecado. Lá em Gênesis 5 diz que Deus os criou e os chamou de Adão. Então era uma pessoa só. O pecado transformou a pessoa em dois indivíduos. Então a perspectiva da individualidade própria, sem a relação da pessoa, só aconteceu depois do pecado. Então antes do pecado e fora do pecado, a consciência de pessoa está na relação harmônica da pessoa, ou seja, o homem era pessoa na relação com a mulher. E a mulher era pessoa na relação com o homem. Fora da pessoa, eles não tinham sentido próprio. Amém? Então, aí a gente entende que a sexualidade não é para a satisfação do indivíduo. A sexualidade é para a manifestação da pessoa. Amém? Então, o homem macho e fêmea, a sexualidade era uma dádiva divina na construção e na expressão da pessoa. Então a sexualidade vem de Deus. Porque está implícito na sexualidade a condição de ser a imagem de quem Deus é. Deus não é nem macho nem fêmea, mas a relação homem e mulher na pessoa revela a natureza de Deus. Então há aspectos da natureza divina que são melhor expressos na figura de quem? Do homem. E há aspectos da mesma natureza divina que também são expressos na pessoa da mulher. E na relação, por isso que Deus só pode ser conhecido onde há dois ou três. Deus só pode ser conhecido onde há consciência de relação e não onde há consciência de indivíduo. Amém, amado? Então, o indivíduo não pode revelar a Deus. Só a pessoa. Glória a Deus. Então, individualmente, ninguém revela a Deus. O que revela a Deus é a relação. Por isso que Deus criou uma relação e não uma individualidade. Amém? De modo que a minha personalidade não está associada à minha consciência de individualidade. Ah, essa é a minha personalidade. O que quer dizer a minha personalidade? Quer dizer a consciência que eu tenho de todos os atributos que Deus me deu em favor da pessoa. Se aquilo que eu tenho consciência de mim, dos meus atributos, não contribui para a relação, isso não é a minha personalidade, isso é a minha crise de identidade. Porque a minha personalidade se tornou meu individualismo, eu deixei de ser sexual e passei a ser sensual. Porque enquanto a sexualidade contribui para a construção da pessoa na relação, a sensualidade rouba da pessoa a relação para satisfazer o indivíduo. Então a sensualidade satisfaz o indivíduo, a sexualidade satisfaz a relação. A sensualidade é o que eu tomo, a sexualidade é o que eu entrego em favor da pessoa. Amém, mano? Por isso, sem Cristo não tem jeito de ser sexual, só é sensual. Então, quando o mundo está falando de sensualidade, ele fala da sensualidade na perspectiva de satisfação do desejo do indivíduo e não na contemplação da construção da pessoa. Tudo que você escuta hoje, até na igreja, sobre sexualidade, na verdade, são discursos de sensualidade, porque está todo mundo tentando descobrir formas de quê? De ter mais prazer no indivíduo e não de ter mais prazer na relação. Lá em Gênesis, então, nós estamos entendendo o quê? Deus falou assim, façamos. E aí Deus criou. Quando Deus falou, façamos o homem à imagem, ele está falando do conceito geral. Quando ele foi criar, ele criou na sua forma expressa. Aí na hora de fazer, ele fez em tempos diferentes. Como Deus fez em tempos diferentes e a gente é tentado avaliar as coisas a partir do que é visível, a gente
porque Deus fez o homem, porque Deus formou o homem e depois formou a mulher, ficou parecendo para nós que eles foram feitos em tempo diferente, mas não foi. Eles foram criados juntos, porque foram feitos juntos, eles só foram formados em tempo diferente. Amém? Isso é mais ou menos como um engenheiro, ele fala assim: vou fazer, é o conceito. Vou fazer o que eu sei que eu quero fazer, que eu posso fazer, e é isso que eu vou fazer. Aí ele faz o projeto, ele cria o que ele disse que ia fazer. Aí ele vai lá e constrói, que é o formar. Então lá em Gênesis eu tenho: disse Deus, façamos. Aí Deus criou. E depois ele formou. Por que Deus formou em tempo diferente? Para ninguém ter dúvida de que não podia ser de outro jeito, porque ele primeiro deixou o homem sentir falta. Porque quando ele fala assim, ó, viu Deus que não era bom. Ora, Deus já sabia. Esse viu Deus que não era bom é porque o homem precisava de tempo para saber que não era bom. O homem precisava de tempo para saber que mesmo tendo Deus e tendo tudo, faltava para ele o quê? A relação. Ele tinha tudo, mas não tinha relação. E a natureza de Deus só se revela na relação, no respeito, no reconhecimento da relação. Então Deus criou um ser relacional. Porque quando Deus disse façamos, ele falou de um ser relacional. Foi a primeira vez que Deus começou a mostrar quem ele era. Até o momento da criação do homem, nós vemos o Deus que quer e pode. Disse Deus, haja e ouve. Mas quando Deus vai criar o homem, ele fala de quem ele é. E há um envolvimento pessoal de Deus no processo. Deus diz façamos, e ele vai envolver, ele vai manipular, ele vai moldar, ele vai se envolver pessoalmente. E aí eu sei que Deus é plural. Como ele disse que faria uma imagem, a imagem de Deus tem que ser um ser relacional. Então Deus não criou uma individualidade, Deus criou uma personalidade, criou uma relação. Porque o que revela quem Deus é a relação. O homem é a relação, o homem é um ser relacional. Sexualidade tem a ver com a consciência da relação e não com o sentimento do desejo. O homem não consegue entender a sexualidade porque ele percebe a sexualidade a partir da sua carência, do seu desejo de comer alguém ou alguma coisa. Está me entendendo isso ou não? Ele vê a sexualidade na perspectiva da sua carência, da sua insatisfação, e não na perspectiva da sua consciência, do que ele entrega, do que ele oferta. Ele vê a sexualidade a partir do seu apetite. A partir do seu apetite ele é animal. O Deus dele é o ventre. A palavra de Deus diz que quando o homem perdeu a sua consciência de identidade, ele fez do seu ventre o seu Deus. Ou seja, o Deus do homem é aquele que o alimenta. É o mesmo Deus do cachorro. Por isso que toda a sabedoria humana se tornou animal, terrena e demoníaca. Amém? O animal é macho. O homem é homem. O animal é fêmea. O homem é a fêmea com consciência de mulher. O homem é o macho com consciência de homem. E o pecado fez o homem ficar com consciência de macho, que é o animal. E a mulher ficar com consciência de fêmea, que é o animal. Que começaram a perceber as relações a partir das suas carências e não a partir das suas consciências de pessoa, de relação de Deus. Amém?